Agora eu quero chamar a sua atenção para uma imagem postada nas redes sociais. Uma garrafa que a motorista mostra em frente ao volante enquanto está dirigindo. Foi um registro feito na rodovia Norte-Sul, momentos antes dessa mesma motorista bater o carro num poste e morrer no acidente. Foi um acidente que nós mostramos ontem aqui no Fala Amanhã, mas até então o que se sabia é que ela havia acabado de sair de uma festa. Infelizmente, os vídeos nas redes sociais mostram que o problema foi o álcool. O vídeo é de uma rede social da vendedora. As imagens foram gravadas por ela mesma, onde exibe uma garrafa de cerveja na mão ao mesmo tempo em que dirige. Pouco tempo depois da gravação, Kátia Batista Rangel, de 29 anos, perdeu o controle do veículo, bateu nesse poste e morreu. O acidente aconteceu na madrugada do último domingo, na Avenida Norte-Sul, na altura do bairro Barcelona, na Serra. Antes de morrer, de acordo com amigos, Kátia se divertia em uma casa noturna de Laranjeiras, também na Serra. Fato que ela também registrou e postou nas redes sociais. Kátia estava sozinha no carro. De acordo com familiares, ela seguia para casa em Eldorado quando se envolveu no acidente. A vendedora tinha um filho. Familiares de Kátia fizeram um reconhecimento e liberação do corpo no DML de Vitória e a vendedora foi enterrada na tarde desse domingo. A Polícia Civil não confirmou se a vítima havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Segundo a polícia, essa informação foi passada apenas para a família. Que triste, né? Claro que a gente não pode afirmar que foi o álcool que provocou o acidente, mas é um fato que a gente viu que ela postou nas redes sociais, infelizmente, né? E mesmo com as repetidas notícias de acidentes provocados pelo álcool, veja só, aumentou o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados no Espírito Santo. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram 566 multas, contra 526 multas no mesmo período do ano passado. 432 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro em 2018. Em 2017 foram mais, 1.032. E esses motoristas flagrados deram sorte, foram pegos antes de se envolver num acidente, por exemplo. Esse é o nosso primeiro assunto aqui no estúdio com o José Eduardo de Souza Oliveira, diretor de habilitação e veículos e do Detran, e também com Paulo André, advogado especialista em trânsito. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, vamos lá. Uma coisa que chamou a atenção é que diminui o número de motoristas que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Existe uma explicação para isso? Não, explicação, a gente não tem uma explicação, né? Porque o que acontece é sempre dado a oportunidade do condutor, quando ele é abordado, dele fazer o teste do bafômetro. Hoje, com a alteração da legislação em 2017, ela permite o quê? A infração de recusa, ela agora é uma infração específica. Antes você tinha que ter uma soma de características, de sinais para você autuar um condutor com suspeita de alcoolemia. Agora não, tem uma infração, o artigo 165A, que é a própria recusa. Então, isso depende muito então do condutor. por isso, de repente, né? Agora é uma infração você se recusar, especificamente, né? É isso, doutor, também que estimulou os motoristas a fazerem mesmo o teste do bafômetro? Na verdade, para a gente chegar à conclusão de que realmente teve uma diminuição das pessoas que se recusam, nós devemos pegar o número anterior para saber a quantidade de blitz e de autuações que foram feitas, para a gente fazer um paralelo. Mas, a princípio, sim. Agora, nós temos especificamente no Código a conduta de se recusar. Então, não precisa soprar o bafômetro, não precisa ter sinais de embriaguez. Se a pessoa, ainda que não tenha sinal nenhum, simplesmente se recusa a se submeter àquela fiscalização, ela já vai ser autuada e responder com as mesmas penalidades de quem foi flagrado no bafômetro. Entendi. Então, isso pode ter estimulado, mas, claro, depende do número de blitz, né? Agora, a gente viu que aumentou o número de motoristas flagrados, né, dirigindo embriagado. Isso é muito grave, né? O que acontece é que esse período que está sendo estudado aqui e essas multas coincide com muitos eventos. É virada de ano, que é Natal, é Ano Novo, é Carnaval, feriados. Então, o que acontece? Esse ano também nós tivemos
Copa do Mundo agora, que ainda não foi contabilizada ainda. Então, o que acontece? As pessoas se excedem. Né? E a gente sempre diz o seguinte, ainda o erro e a infração é uma decisão do condutor. Ele que toma a decisão de ingerir bebida alcoólica e assumir uma direção. Então, a gente entende que ainda é comportamental. O condutor, muitas vezes, se recusa a soprar o bafômetro porque diz que não confia no bafômetro, mas esses equipamentos são aferidos, são esterilizados, são descartáveis. Então, quem não tem culpa e certeza de que não bebeu, ele deve sim soprar o bafômetro e fazer prova que ele não fez nenhum uso de bebida alcoólica. Bom, vamos falar agora das punições. A gente falou de multas, né? Agora, qual a punição para quem é pego dirigindo após beber? Tanto para quem sopra o bafômetro, tem sinais de embriaguez, quanto para aquela pessoa que se recusa, hoje a nossa legislação ela prevê uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de uma multa que chega a quase R$3.000, a obrigatoriedade de fazer um curso de reciclagem e depois desse curso de reciclagem fazer ainda uma prova. As multas são todas com valor igual ou elas mudam dependendo do delegado, do caso, enfim? Não, o que acontece? A multa pela infração de trânsito é a mesma, certo? É quase R$3.000. Agora, o que acontece quando ela é flagrada num crime de trânsito e é levada a uma delegacia, aí o delegado vai arbitrar esse valor para ele sair, pagar e sair. A fiança, né? Então são duas coisas diferentes. Primeiro é a multa que você paga no Detran, que é essas que a gente mostrou ali a quantidade, né? 566 só nos 5 primeiros meses desse ano. E outra coisa também é a fiança que você tem que pagar se você for preso. É isso, doutor? Exatamente. Você tem a infração administrativa e você tem a possibilidade do crime. O crime ele vai ser apurado na delegacia e aí, dependendo das circunstâncias, se teve algum acidente, se teve vítima ou não, ali o delegado vai arbitrar a fiança, que não tem um valor específico, diferente da infração, que tem o valor da multa sempre fixado na mesma quantidade. Vamos relembrar qual é o valor? É R$3.954. Aumentou recentemente, então. Aumentou em 2016, quando teve a alteração da legislação. R$3.900 é só o valor da multa no Detran e você ainda perde a carteira por 12 meses. E mesmo assim as pessoas insistem em dirigir embriagados, né? Mesmo com a lei seca, mesmo com a quantidade de blitz que a gente vê aí nas ruas, infelizmente o número ainda é alto, né? Sim, efetivamente nós temos um grande problema. Por quê? Vamos falar que é falta de informação? Não é. Todas as pessoas que estão cometendo essa infração e crimes, acidentes, elas têm mais ou menos a mesma faixa etária, de 20 a 30 anos. Ou seja, pessoas esclarecidas, pessoas que têm informação e que deliberadamente optam por dirigir, por beber e depois dirigir. Inclusive fazendo uso de aplicativos, muitas vezes, para tentar fugir da fiscalização. E as pessoas ainda fomentam essa prática, o que pode gerar, inclusive, crimes, pode atrapalhar a fiscalização e causar acidentes para a família delas mesmo que estão no trânsito. Esse que é o problema. Ali a gente viu que a jovem, como eu disse, a gente não pode afirmar que foi a bebida que provocou o acidente, mas a gente viu o vídeo que ela mesma postou, né, com bebida, segurando a bebida antes de se acidentar. Ali ela não, a gente está vendo no ar, e a gente viu ali, como, por favor, editor? Numa mão ela está gravando, na outra segurando uma garrafa de cerveja, bem lembrado, viu? É uma boa observação. Então, quer dizer, ali ela não tinha segurança nenhuma para dirigir, né? Exatamente. O que as pessoas, elas não entendem que, infelizmente, realmente, a vítima de trânsito não é só o condutor. É a família que fica, às vezes já está com um carona, outra pessoa participando. Então, as pessoas também que estão de carona também têm que ter essa responsabilidade de não aceitar uma carona de um condutor que bebeu ou que está ingerindo bebida alcoólica. Nós, assim, insistimos em todas as nossas ações, o que é conscientizar o nosso condutor de tomar a decisão correta quando for assumir uma direção de veículo. É verdade. Diz a Selma aqui, a Selma Gomes, não é falta de informação, é certeza da impunidade, ela disse. O Jonair também, por que tanta discussão sobre soprar ou não o bafômetro se no final, mesmo que prove a embriaguez do motorista, nunca dá em nada, no máximo uma multa de trânsito? E o Leriel, quando a multa vem, se você puxa outra com outra data, normalmente a data aumenta. Nesse caso, qual a data que vale para não agravar essa multa em caso de ser parado? Ele pergunta. Não, o que acontece na multa de infração de trânsito por alcoolemia ou por recusa, não tem, ela já é agravada em 10 vezes, porque é uma multa gravíssima, né?
Então, o que ela acontece? já perde automaticamente. Isso. Se ela for flagrada conduzindo num período de 12 meses, aí vai ser aberto um processo de cassação desse condutor. Ele vai perder a sua NH porque ele foi reincidente nessa infração nos últimos 12 meses, a partir da primeira multa que então ele tem 12 meses, fica com 12 meses com a carteira suspensa. Isso. E se for pego nesse período, tem a carteira cassada. Justamente, ou se ele cometer infração, da mesma infração no mesmo período. Então aí também mas o que acontece, infelizmente, as pessoas fazem os recursos, a lei ela é muito branda quanto você aplicar a efetividade. Você recebe uma multa, você tem 3 instâncias de recurso, aí depois que venceu todas essas instâncias, você abre o processo de suspensão, você tem de novo as 3 instâncias de recurso, ou seja, efetivamente, se um condutor usar todo o seu direito de recurso, o órgão só consegue aplicar a penalidade, né, quase 3 anos depois. Nossa, é por isso que as pessoas estão dizendo que é a certeza da impunidade. Mas é tudo previsto na legislação. Infelizmente. Eu quero agradecer a presença de vocês.